Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas. Bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Bom, estamos aí acompanhando os conflitos, né? E o Evangelho sempre diz que a melhor maneira de você resolver o conflito é você tomar um partido, né? E aí, né, faço a ressalva de que partido aqui não são siglas partidárias, né? O Evangelho mostra que existem dois partidos. O partido do sepulcro caiado, que é essa cultura de morte, né, de concentração de poder. E você tem um outro partido que é da vida e abundância, que em grego a palavra vida usada é zoé, que quer dizer a vida de todos os seres, né, interrelacionadas, né. Então assim, e aí seria a zoé sem contorno, né? Vida e abundância seria a tradução disso, né? Que seria a vida de todos os seres sem contorno. Nós temos esse contorno, né? Esse contorno nos é dado pela educação, pela cultura. Isso é inerente a todo ser humano, a todo grupo social, né? E a gente precisa, né, perceber esses contornos, né, e transpor esses contornos, né, para que a gente possa fazer uma avaliação menos precipitada, né? E aí, se você toma partido dessa zoé sem contorno, né, você pode reduzir o impacto e o alcance dos conflitos, porque nós herdamos esses conflitos, né? E nós não só vamos superá-los, né, minimizá-los se a gente tomar partido, né? Então, a omissão é a pior coisa nesse caso. E aí uma das primeiras coisas que Jesus fala para os seus primeiros discípulos é: venha e veja, né? E não só isso, né? Jesus sempre nos ensina e nos incentiva a vigiar e orar. Vigiar é você observar os fenômenos, os acontecimentos ao seu redor, e orar é você refletir sobre esses fenômenos, né? Aí a gente tem um péssimo hábito herdado pela idolatria de ficar fazendo rezas repetidas, né? E essas vãs repetições são condenadas por Jesus no Evangelho, né? Então, assim, a gente precisa ter maior intimidade com esse texto fundador, né, da nossa civilização, principalmente o Brasil, que herdou o cristianismo da colonização portuguesa, né? E aí, a gente nunca pode perder de vista, né, que nós somos frutos de uma colonização, né? E toda colonização, ela se baseia no uso da força, né? E também assim na sua esfera mais densa, e nas narrativas na sua esfera mais sutil, né? Então nós temos aí um binômio de força, né, sem esclarecimento, né? Porque as narrativas vão sempre ser tendenciosas. Por isso, né, de novo, a vantagem da gente estar transpondo os nossos contornos, né? E aí, como que a gente precisa ver as coisas aí, né? O conflito mais recente que tem aí é o impeachment, né? E o impeachment, né, tá assim numa reprise que é meio a gente vale a pena ver de novo, né? Impeachment, vale a pena ver de novo, né? Eu, no momento da ocasião do impeachment do Collor, eu era muito novo, né? E, assim, alienadinho, né? Como as pessoas mais novas costumam ser, né? E também me comportava também, assim, com o mesmo ímpeto e entusiasmo que os estudantes de São Paulo, né? Então, assim, muita energia e pouco juízo, como é a definição prática dos adolescentes, né? E já não era tão adolescente assim, né? Já era um vestibulando, né? Um pós-vestibulando, né? E assim, acreditando que estava participando
de um momento importante, né, e participando de alguma maneira, colaborando com alguma revolução, né? Bom, os tempos aí passaram, né? E a gente vê que a gente é muito manipulado, né, pelas narrativas, né? E nós somos frutos das nossas narrativas, né? E aí, se a gente não tiver uma coerência de perspectiva, a gente nunca vai conseguir somar colaboradores, né? Então, assim, o Evangelho diz, né? Peça, né, e receberás, né? Aliás, para quem pediu chuva, né? Aqui no Vale do Paraíba, choveu bastante esse final de semana, né? Então, abençoado seja Deus e infinita sua misericórdia, né? Porque a gente está aqui, né, num momento difícil de estiagem, né, e de escassez de recursos hídricos, né? Mas assim, e quem pediu impeachment? O impeachment está aí, né? E aí a gente precisa avaliar, né, que quem pediu impeachment, por que pediu impeachment, né? E assim, sem menosprezar a quantidade de pessoas, né, mas avaliando a qualidade, né, a gente precisa ver o quanto o interesse de um grupo pequeno de pessoas influencia, né, na totalidade da nação, né? Bom, se a gente vê aí, né, o momento do impeachment, a gente teve vários processos de impeachment avaliados, né? E claro que um deles, né, poderia ser acatado, né, e ter dado início, né, essa apreciação do impeachment, né? E assim, esse impeachment que foi acatado foi aí com a excelência jurídica do Dr. Hélio Bicudo, né? Que é uma pessoa expressiva, uma pessoa atuante na política, né? Sensível às causas sociais, né? Mas a gente também não pode esquecer também do seu lado venal e bilioso como ex-integrante do Partido dos Trabalhadores, né? Ele foi vice-prefeito da cidade de São Paulo na gestão da Marta, né? Se eu não me engano, né? Então, assim, e a mesma Marta também que está aí no processo bilioso aí, nesse moralismo tardio, né? E antes tarde do que nunca, né? Mas assim, deixa uma cadeira no Senado disponível para concorrer, né, à prefeitura de São Paulo pelo PMDB, né? E aí, né, falando em PMDB, nós temos o vice-presidente, né, da República do PMDB, nós temos o presidente da Câmara do PMDB e o presidente do Senado do PMDB, né? Então, assim, nós temos o PMDB como a maior bancada do Congresso Nacional, né? E assim, só que o PMDB, né, no meu ponto de vista, não é um partido corajoso para comunicar para a nação um projeto de nação, porque se tivesse tal coragem, né, lançaria o candidato a presidente, né? E isso não o faz há muito tempo, se eu não me engano, desde Ulisses Guimarães, né? Então é claro que o partido, até hoje, a gente não viu nenhum quadro à altura do Ulisses Guimarães, mas isso também é uma deficiência do partido, porque o partido deveria revelar talentos e despertar vocações políticas, né? Mas, né, vejo que não há esse interesse, né? Bom, diante disso, né, a gente vê que os erros da presidente são totalmente sanáveis, né, uma vez que o Congresso já aprovou aí o ajuste da meta orçamentária de 2015, né? Então, assim, a gente precisa ver que o momento do impeachment, né, ele é muito caprichoso, né? Porque, assim, a gente não pode desconsiderar que a mídia, ela quer desviar a atenção de alguns assuntos, né? E para isso ela precisa preencher a sua grade, né, com outros assuntos, né? E o impeachment veio a calhar porque veio aí nesse calor aí do rancor dos maus perdedores, né? O perdedor já é um tipo já ressentido, né? E já tem um juízo que a gente precisa estar sempre suspeitando, né? E aí o mal perdedor, né, no caso do Aécio, do PSDB, né, isso aí fica muito notório, né? E assim, e a gente vem nesse embalo durante um ano, né? E aí tem
um grupo de pessoas que está sendo desprestigiada pela agenda presidencial da Dilma, né? A gente vê aí a Polícia Federal fazendo um ótimo trabalho de investigação, né, e prisão das pessoas indiciadas no Lava Jato, né? E claro que essa investigação do Lava Jato vai chegar na sujeira do PMDB, né? O partido que sempre foi protagonista na política brasileira, desde 75, que teve aí a 74, que teve a sua maior bancada no Congresso Nacional, né? Desde lá veio monopolizando, né? Monopolizando e manipulando, né, as decisões políticas do país, né? E assim, claro que muitos dos seus caciques se beneficiaram dessa cultura de corrupção, né, e impunidade que o Brasil apresentava até hoje, né? Aí você vê, né? Então, aí assim, essas investigações chegarão no PMDB, né? Como é o caso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já foi levantado aí as suas suspeitas de contas na Suíça. Agora imagina todos eles, né? Então, assim, é um volume muito vultoso, né? Aí, não só isso, o Congresso hoje ele está adiantado, né, na questão de caçar as concessões para os parlamentares que são donos de emissoras, né? E, sim, as comissões estão adiantadas nessa discussão. A mídia não dá muita exposição para esse assunto, mas claro que isso afeta o interesse imediato de parlamentares, né? E o impeachment seria uma ótima oportunidade para eles negociarem isso, né? Então, não só isso, né, como outras coisas, né? A negociação está na mesa, a conta será alta, né? E claro que seremos nós que vamos pagar, né? Então, no momento frágil que o Brasil está vivendo, de desastres ambientais, né, de estiagem com impacto na economia, né, hábitos da presidência da República que poderiam ser punidos em gestões anteriores, né, oportunamente estão sendo punidos agora, né? Claro que devem ser punidos, né, mas a gente precisa considerar vários fatores aí e as motivações. Uma dessas emissoras querem mostrar o quanto elas são importantes, né, para os seus anunciantes, né? E a gente não pode esquecer, né, que o maior desastre ambiental do Brasil, né, aconteceu, né, com um dos maiores anunciantes das emissoras, né? E assim, e dos maiores patrocinadores, né, dos parlamentares que estão no Congresso, né? Então, assim, a gente precisa ter esse espetáculo midiático do impeachment para desviar a atenção, né, da mídia, né, sobre o Rio Doce, né, que a mídia fez uma cobertura protocolar, né? Então, assim, o que a gente pode, né, esperar disso, né? Talvez, né, a presidente seja destituída do seu cargo, né? Mas eu tenho esperança que não chegue a tal ponto, né? Então, porque senão não teria o que negociar, né? Então, assim, o que a gente pode dizer para Dilma, né, é que ela seja corajosa e forte, né? Qualidades que ela já demonstrou possuir desde o início da sua militância política, né? E assim, e que mantenha-se, né, corajosa e forte, como assim, guardiã, né, de todos os bens da nação que a gente precisa ter até agora, né? E assim, a gente sabe que ela está aí na cova dos leões aí, de chacais, né? O que mostra que nas eleições municipais a gente precisa dar menos força ou quase nenhuma força no legislativo para os parlamentares de partidos que lançam vice-prefeitos, né? Porque a gente não pode esquecer que os vereadores e prefeitos de hoje serão os deputados e governadores de amanhã, né? Então, assim, para sanear o país, a gente precisa estar cuidando da nossa cidade. Então, quero escrever até para todos vocês, né? A gente vai falando sobre esses assuntos com doçura e respeito, né? E a gente precisa ver, né? O Brasil está no momento de impeachment porque o espetáculo midiático vale a pena ver de novo.